Queria agradecer ao Colégio dos Engenheiros de Espanha e ao Exercício Cultural da participação neste encontro. Vamos aqui apresentar a gigabateria. Aqui é o esquema que apresenta a escala elétrico que foi contratada a Iberdrola Generación no ano 2014, depois de um processo de concurso público de 2008, que vem na sequência do Plano Nacional de Barragens de elevado potencial hidroelétrico. Este empreendimento é constituído por 3 aproveitamentos hidroelétricos, 2 localizados no rio Tâmega, sensivelmente maioritariamente nos municípios de Vila Pouca de Aguiar e de Ribeira Pena, mas também cabeceiras de Basto, Boticas e Chaves, a barragem e a central hidroelétrica de Aivões, a barragem e a central hidroelétrica do Alto Tâmega, localizadas no rio Tâmega, e num afluente do Tâmega, a barragem e o aproveitamento hidroelétrico de Gouvães, que tem um circuito hidráulico de cerca de 7 km, que faz a ligação entre os 2 rios. Este, na verdade, o aproveitamento hidroelétrico de Gouvães, é o coração do empreendimento. Alguns dados: potência instalada 1158 MW, vai trazer um reforço de quase 6% à potência nacional, a produção anual de 1766 GWh e uma reserva de energia de 40 GWh, daí denominarmos da gigabateria do Tâmega. A sua construção ocorreu entre os anos de 2014 e 2024, e alguns dados, destacando o investimento da Iberdrola, 1.500 milhões de euros, maioritariamente dedicados a consórcios ibéricos, mais de 900 milhões de euros, 13.500 empregos diretos, tivemos quase durante 7 anos, em média, 2.000 trabalhadores nas obras, devido à rotatividade do setor, passaram pelas obras cerca de 30.000 trabalhadores e, felizmente, concluímos com sucesso do ponto de vista da segurança do trabalho, com 0 acidentes graves, 0 acidentes mortais, e um dado do âmbito do impacto climático, com este conseguimos fechar a central de carvão do Pego. Penso que o Estado, com este aproveitamento, teve a oportunidade de fechar a central de carvão do Pego e evitar a emissão de 1,2 milhões de emissões de CO2. E esta concessão teve o seu início oficial no ano 2022, quando entraram em serviço os 2 aproveitamentos de Gouvães e de Aivões. Algumas ilustrações agora. Essencialmente esta apresentação vai ser muito ilustrativa, focada na componente de construção. A localidade de Ribeira de Pena, o empreendimento de Aivões a Jusante, no rio Tâmega, a montante a 12 km o empreendimento do Alto Tâmega, e no rio Torno de Gouvães e a tracejado o circuito subterrâneo e circuito hidráulico. Aqui o esquema hidráulico, um circuito hidráulico de aproximadamente 7 km, destacando-se em um túnel em betão de 4,6 km, depois seguido de uma conduta forçada blindada de 1,7 km e um túnel de restituição e aspiração também em betão de 860 metros, no total os ditos 7 km. Aqui algumas fotos da fase de obra: a barragem de Gouvães, a toma de Gouvães, o túnel com 7,3 metros de diâmetro útil, a chaminé de equilíbrio superior, 21 metros de diâmetro e 80 metros de altura, e a estrutura da forçada em vala. Portanto, parte da blindagem forçada foi subterrânea, mas também parte em vala com método de cut and cover. Destacar a queda entre as 2 albufeiras de 650 metros. Aqui já obra totalmente subterrânea, bifurcador superior, os 2 poços com blindagem metálica com diâmetro de 3,80 m, bifurcador inferior. Nesta zona, os 2 poços verticais bifurcam ambos na zona montante das turbinas. A escavação da central hidroelétrica no ano 2018, antes de iniciarmos a fase das estruturas. Aqui já uma zona da secção em betão, onde as aspirações, após passar pelas máquinas, voltam a unir-se a um túnel de restituição, que simultaneamente da aspiração, dado que é um circuito de bombagem. E o poço de cabos, um poço com 330 metros de altura,
por onde saem os cabos secos de energia para a subestação e onde também temos o nosso elevador e as escadas de emergência. Uma foto geral da fase de construção, início da construção da escavação da barragem de Gouvães, com a toma, com a zona da escavação e outras obras complementares, como alguns trabalhos na fase de preliminar de desvio do rio. Aqui uma foto interessante, falamos de um empreendimento cujo NPA está à cota 885, portanto isto foi no inverno de 2021, inícios do ano de 2021, já na fase final da construção da barragem de Gouvães. Ainda estão ali estruturas auxiliares de fabrico de betão. Aqui já com a albufeira. Na parte da adução, o túnel com as diversas etapas, escavação, revestimento com molde full round e já concluído. Chaminé de equilíbrio superior, já com a vista para o rio Tâmega na zona de Ribeira de Pena. E aqui uma sequência de fotografias, desde a parte superior à esquerda até a rodante, pela escavação, aplicação da blindagem, revestimento em betão, revestimento a terro e, por sua vez, o paisagismo nesta frente de obra. Aqui uma vista e umas fotos da subestação. Nesta zona, portanto, nós temos esta subestação onde ligam os cabos da central hidroelétrica de Gouvães, também do Alto Tâmega, daqui liga à subestação da REN em Ribeira de Pena, e o nosso edifício de escritórios e centro de controle de todo o aproveitamento se localiza na localidade de Ribeira de Pena. Outras fotos, aqui dá para ter uma vista, portanto a caverna subterrânea se localiza a 320 metros de profundidade. Foto da escavação, uma central cujas dimensões ali estão representadas, 120 metros de comprimento, 20 de largura, 50 de altura. E aqui já nas diversas etapas construtivas, com o diverso fazimento das 4 máquinas, neste caso estamos ali a observar a descida de uma caixa espiral. Os grupos ao lado estão em estágios diferentes de construção. Aqui já numa fase final da conclusão. E aqui, como estamos hoje, que os colegas que ontem visitaram o empreendimento tiveram a oportunidade de ver. E, por fim, a toma inferior no rio Tâmega, com a respectiva ensecadeira, necessária naturalmente para a fase de construção. E na parte superior, onde está aquela manga de ventilação, é o único e o principal acesso rodoviário principal à central de Gouvães. Passando para os outros 2 aproveitamentos, de Daivões e do Alto Tâmega, estão ali as principais características. Destacar, são 2 barragens bem imponentes, e aqui um particular cumprimento ao Carlos Granel, que foi projetista das mesmas, que aqui está hoje. A barragem de alta gravidade de Daivões, com 77,5 metros de altura, e a barragem do Alto Tâmega, de abóbora de dupla curvatura, com 104,5 metros de altura. 3 máquinas no Albufeira de Daivões, com uma potência instalada de 118 megawatts, e 2 máquinas na central hidroelétrica do Alto Tâmega, com uma potência de 160 megawatts. Fotos da construção da barragem de Daivões. Aqui, já no ano de 2022, prestes a entrar em funcionamento. Aqui já começou a central, portanto é uma central localizada no lado direito, atualmente, como se pode observar. E agora permite-me algum destaque para o Tâmega, onde eu estive 7 anos, que representa trazer para mim algum também e aqui também um cumprimento à Comandoril pelo seu apoio. Portanto, este empreendimento teve uma construção entre 2016 e 2024, 2016 e 2017, acessos e obras pesadas para instalações industriais. Foram essencialmente a escavação e a instalação de centrais de betão para conseguirmos concretizar, uma estrutura pesada para instalar a viga de Bondan, que deu apoio à construção. E no ano de 2018 concretizámos o primeiro marco deste empreendimento, que foi realizar o desvio do rio Tâmega. Desvio pela margem esquerda do rio, num túnel de 250 metros, com 7x7 de dimensões aproximadamente, com uma ensecadeira de betão montante e uma ensecadeira terras ajusante. Portanto, o rio, só para a orientação,
da parte superior para a parte inferior, ao sentido do rio. E uma fase da escavação já avançada. Trago esta foto, porque sei que depois a seguir vai ser dado algum destaque a esta zona da obra. Tivemos um incidente geológico em maio de 2019. Atrasou-nos um ano, no total atrasou-nos um ano a construção deste empreendimento. Do lado esquerdo da obra tivemos que realizar uma escavação suplementar para recuperar, digamos, a situação da obra que se requeria. E também, consequentemente, tivemos uma alteração de projeto, mudando o traçado das descargas de fundo e inserindo naturalmente um elemento de betão que veio repor o volume deixado pela queda do talude. Aqui já uma foto de março de 2022, onde se pode basicamente ver todos os elementos estruturais principais em construção. Destaque para a barragem, que por planeamento atacámos-la em 3 frentes: margem direita com 3 blocos, margem esquerda com 2 blocos e corpo central com 11 blocos. Esta é uma barragem de 21 blocos de betão. Depois, destaque também para obras principais como o maciço, os escarradores com um grau de dificuldade acrescido dado às inclinações em que estavam a ser realizados, e a central hidroelétrica à frente da barragem. Aqui uma vista de montante, logo após termos colocado as comportas para fecho do desvio provisório do rio. Aí podem-se praticamente ver aqui as estruturas da boca de entrada do desvio do rio à esquerda, a ensecadeira de montante, que era uma ensecadeira de betão, de 18 metros de altura, a estrutura da entrada da descarga de fundo, aquelas grelhas centrais, as estruturas, as 2 captações de admissão para o circuito hidráulico, o corpo da barragem, imponente, como podem ver, e a estrutura da torre de comportas, que nós na gíria denominávamos de tritorre, porque nas laterais tinham as comportas do circuito hidráulico e na sua zona central trabalham as comportas da descarga de fundo. Algumas fotos gerais. Aqui pode-se ver também a parte dos escarradores laterais, na parte montante. Do lado esquerdo, naturalmente, impunha-se requalificação ambiental, com a recuperação de todas as áreas ocupadas pelos estaleiros industriais. E deixar aqui uma pequena nota, a somar a isto, a Iberdrola está atualmente, deixar antes disso, como deixar-vos aqui as grandes magnitudes, 55 km de acessos construídos, dos quais 27 km ficaram como permanentes, quase 4 milhões de metros cúbicos de escavações, 12 km de obras subterrâneas, quase 1 milhão de metros cúbicos de betão, e naturalmente agradecer toda a colaboração que tivemos, quer das administrações locais, quer das entidades públicas oficiais. E agora sim deixar aqui uma nota do que atualmente a Iberdrola está a construir na região. Está a construir 2 parques eólicos que se localizam em 4 concelhos de Montaler, Cabeceiras do Basto, o denominado Parque Tâmega Norte, e em Ribeira de Canavila, Boca da Guiar, o que vai acrescentar a todo este potencial que ali temos de 1.1 giga mais 274 megawatts de energia. Muito obrigado. Muito obrigada. Chamo agora Carlos Granel, do Comitê Nacional Espanhol de Grandes Presas, para a sua apresentação. Bueno, buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí en Portugal hablando de presas, así que quiero lo primero agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos en Galicia y a la Orden de Ingenieros que me hayan invitado a un sitio además tan bonito. Y también quiero pedir disculpas porque voy a hablar en español y así que muchas de ustedes tendrán cierta dificultad en comprenderme, lo siento. Yo voy a ahondar en una de las partes de las obras de las que Luis ha hablado, que es en concreto de la presa Bóveda de Alto Tâmega, en la cual, gracias a la confianza de Iberdrola, tuve oportunidad de participar como diseñador y proyectista. Este es el contenido de la presentación, que pasamos muy rápidamente para no consumir tiempo.
Esto creo que también lo puedo pasar, pues se lo conocen obviamente mucho mejor ustedes que yo. Esto es básicamente la misma presentación o la misma diapositiva que Luis ha presentado hace escasos minutos, así que no me voy a repetir, pero sí quiero aprovecharla para poner en valor, ya que creo que no se hace lo suficiente, la inteligentísima decisión del gobierno portugués hace 15-20 años, cuando decidió emprender todos estos proyectos de alto potencial hidroeléctrico que hoy están ejecutados y que son un ejemplo a nivel mundial y que determinan el camino que tenemos que seguir en la transición energética mediante la construcción de plantas de almacenamiento hidráulico de energía. La decisión del gobierno portugués y la determinación de Iberdrola para en este tiempo haber conseguido tener en funcionamiento una planta de este tipo. Creo que en este caso Portugal nos marca el camino no solo a España, sino al resto de Europa. En el caso del aprovechamiento hidroeléctrico de Alto Támega, que es el aprovechamiento de pie de presa que se ubica aguas arriba en el curso principal, en el río Támega, bueno, tenemos ahí los datos principales del aprovechamiento. Son 160 megavatios que son generados por 2 turbinas Francis. La presa es de unos 105 metros de altura y algo más de 300 metros de longitud de coronación. El caudal punta de la avenida para la avenida de 10.000 años, por el cual se dimensionaron los aliviaderos, es de cerca de 1.800 metros cúbicos por segundo, correspondiente a la avenida de 10.000 años. Y el caudal de equipamiento de los 2 grupos Francis es de 200 metros cúbicos por segundo para un caudal medio del río de 20 metros cúbicos por segundo. A nivel geomorfológico, lo que hay que decir es que el emplazamiento de la presa es óptimo en términos de anchura de la cerrada y en términos mecánicos a nivel de cimentación, lo cual permitió que se pudiera construir una presa estructural como es una presa bóveda. Sitios como este, como creo que todos ustedes saben, quedan muy pocos en la península, así que tuvimos mucha suerte de encontrarlo. A nivel geomorfológico, pues hicieron campañas de investigación muy profundas desde las fases tempranas del proyecto y lo que se obtuvo fueron unas condiciones mecánicas de la cimentación óptimas, formada por mica esquistos. Aquí vemos una fotografía de un afloramiento de estos mica esquistos y también la planta geológica del aprovechamiento. Esta diapositiva representa los ensayos de gato plano, los restos de algunos de los cuales pudimos ver ayer en la visita, y también el perfil geológico de la presentación y también un novedoso método que junto con los ingenieros de Iberdrola y con los del Laboratorio Nacional de Lisboa, aquí está Luis Lamas, también José Muralla, me gustaría mencionarlo, entre todos, bueno, básicamente inventamos y que se ha publicado en diversas revistas. Básicamente trata de poner en un mismo gráfico toda la información sobre la deformabilidad del macizo de cimentación, que es un parámetro fundamental en el diseño de una presa arco, desde los resultados obtenidos mediante ensayos de gato plano, los dilatómetros y los resultados de ensayos de laboratorio, para que conjuntamente con todos esos datos decidir cuál es el módulo de elasticidad de la cimentación. En este caso, ese módulo de elasticidad superaba en todas las zonas del apoyo de la presa los 15 gigapascales y por tanto determinaba la presa bóveda como idónea. Aquí tenemos algunas fotos de la caja de la excavación de la presa previa al hormigonado, en donde se aprecian las galerías de investigación que Iberdrola perforó antes de comenzar con la construcción de la presa, precisamente para poder hacer esos ensayos de los que hablábamos antes. Y aquí tenemos algunos de los modelos geoestructurales de última generación que se abordaron para comprobar el adecuado comportamiento de la presa y su cimiento, en donde se representa no solo la estructura, sino también todas las características del macizo de cimentación, fallas, sistemas de diaclasas, etc. La configuración de la presa, como hemos dicho, es una presa bóveda simétrica respecto de su eje transversal, delimitada por estribos de gravedad a ambos lados, que a su vez alojan los aliviaderos de la presa, uno a cada lado en esos estribos, como digo, que son 2 canales a cielo abierto que discurren a media ladera,
tomando agua del embalse y lanzándola aguas abajo. Tenemos la central hidroeléctrica aguas abajo, que aloja los dos grupos Francis de 80 megavatios cada uno. A la izquierda de la casa de máquinas tiene la salida del desagüe de fondo, y a esos grupos de generación Francis se les aduce agua mediante dos tomas inferiores en forma de cáliz vertical. Por la parte interior de esas tomas discurren los desagües de fondo, y la torre que ven ahí, que tiene, digamos, 3 módulos, aloja las compuertas de paramento, las compuertas vagón de aguas arriba, que permiten dejar en seco para labores de mantenimiento los 4 conductos citados, los 2 del desagüe de fondo de 2 metros de diámetro y los 2 que aducen agua a los grupos Francis de 4,6 metros de diámetro. Todos los colectores atraviesan la presa por su base, por su zócalo, y son blindados en acero. A nivel estructural, se hicieron, como he comentado antes, modelos numéricos por elementos finitos de última generación. En este caso quiero volver a destacar la colaboración que mi empresa, Engranel Ingenieros, tuvimos con los ingenieros de Iberdrola y también con el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Lisboa, en concreto el equipo de Antonio Batista, el que creo que iba a estar hoy aquí pero finalmente no ha podido estar, y que permitió validar las formas de la presa. Esta es la ménsula central de la presa, la sección central. Pueden ver que es una sección muy esbelta, con unos 5 metros de anchura en coronación y unos 20 en la parte inferior. Y esta es la definición de los arcos en planta, formados por arcos por parábolas de segundo grado, es decir, con máxima curvatura en el centro y mínima curvatura en los arranques, y que determinan además a cada cota espesores crecientes, como corresponden a este tipo de presas, desde la clave y hacia los arranques. Para aquellos que no lo sepan o lo hayan olvidado de la escuela, el diseño de una presa bóveda deriva de un concepto realmente bonito, como es el de la superficie antivelaria. Si se imaginan una vela náutica en el mar que arrastra un barco, verán que esa vela, por la teoría de la membrana, adopta en función de la carga de viento que impulsa el barco una determinada forma que es distinta dependiendo de la distribución de esa carga de viento, y por lo tanto se adapta a ella, y se adapta precisamente para conseguir una forma que la haga funcionar en tracción pura. Eso es lo que explica la teoría de la membrana. Si ahora cogemos esa vela y la rigidizamos y la distribución de cargas que ha determinado esa forma le cambiamos de signo, lo que tenemos es una estructura rígida que funciona en compresión pura, que es lo que se busca cuando se diseña una obra de hormigón en masa y que es lo que se busca cuando se diseña una presa bóveda, es decir, el funcionamiento en donde las compresiones predominen lo más posible para que el volumen de hormigón a emplear en la construcción de la presa sea, por tanto, el mismo y el hormigón funcione como mejor funciona, que es en compresión. Esto es uno de los, también unas imágenes del modelo de elementos finitos con el que se ajustó esa forma, buscando ese concepto de superficie antivelaria. Tenemos aquí algunas fotos de la construcción de la presa. Una presa bóveda se construye por bloques. Si bien esos bloques, como todos ustedes saben, una vez finalizado el hormigonado, se inyectan en las juntas con cemento, con una lechada de cemento, un compuesto de cemento que permite un contacto directo entre los bloques adyacentes a cada una de las juntas. A nivel hidráulico, creo que destacan los 2 aliviaderos, uno por cada margen, que atraviesan los estribos de la presa. Cada aliviadero más o menos se diseñó para 900 metros cúbicos por segundo, y fueron en este caso los retos a resolver muy importantes. En primer lugar, el acusado giro que hay en la alimentación de la presa, en la toma del agua del embalse. Los caudales unitarios en la embocadura son realmente altos, estamos hablando de 70 metros cúbicos por segundo y por metro, en vanos que, si no recuerdo mal, son de 6 metros de anchura. Y luego tenemos 2 canales convergentes con distinta rasante que, una vez atraviesan la presa por sus estribos, hacen que el agua tome velocidades muy elevadas, de hasta 30 metros por segundo, hasta alcanzar las estructuras de restitución, que son los trampolines de lanzamiento que voltean y giran la lámina para que éstas impacten el lecho
en el lugar más propicio. Las estructuras son realmente complicadas de encajar, se diseñan por aproximaciones sucesivas. Estos son los perfiles longitudinales de cada una de las dos rasantes. Esta es una foto en donde se puede apreciar la complejidad hidráulica. Tienen que pensar en cómo el agua tiene que girar 90 grados para enfilar las embocaduras. Luego baja, prácticamente se despeña por las rasantes a una gran velocidad y hasta unas estructuras de restitución que tienen que ser capaces de girar el agua a gran velocidad, una gran masa de agua a gran velocidad, para lanzarla con la trayectoria adecuada, ¿no? Tenemos aquí algunas fotos, la embocadura, de la estructura de restitución con los deflectores. Como decía, en este diseño de nuevo hubo una estrecha colaboración con los ingenieros de Iberdrola y en este caso también con el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, en concreto la parte hidráulica con Elsa Alves y Teresa Viseu. Nosotros abordamos estos modelos numéricos que preliminarmente nos permitían ir ajustando las formas de estos aliviaderos hasta alcanzar una solución que mandábamos al Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, que testaban a nivel físico para que fuera validado definitivamente el diseño. Y eso hasta la prueba de funcionamiento de hace escasamente un año de los aliviaderos, en donde obtuvimos pues resultados muy satisfactorios después de todo el trabajo realizado. A nivel estructural destacan las torres de compuertas que permiten, como decía antes, vaciar los conductos, los colectores metálicos que atraviesan la presa, bien para generar energía aduciendo agua a las turbinas Francis o bien como descarga de fondo. Esta es una torre trialveolar, digamos que tiene tres módulos, dos en los extremos que alojan las compuertas para cerrar los conductos para turbinación, y en el centro se alojan las compuertas para cerrar los desagües de fondo. Es una torre de más de 100 metros de altura a la que se accede desde Coronación por medio de una pasarela. Estos son distintas vistas de la torre. Se ven los cálices verticales de aducción a las turbinas y también en el medio, en el centro, la reja del desagüe de fondo. Diversas fotos de la torre, de lo explicado. La reja del desagüe de fondo en el centro y los cálices en ambos laterales. Aquí se pueden hacer una idea de las dimensiones con personas en el interior. Los desagües de fondo tienen un diámetro de 2 y bueno, la reja es de importantes dimensiones, ¿no? Estos son los mecanismos de maniobra de las compuertas que discurren por esos pozos. En los extremos pueden ver las dos compuertas vagón en serie por cada uno de los conductos de aducción a los grupos Francis, y de manera central los cilindros de menor tamaño correspondientes a los desagües de fondo. Y sin más, de nuevo agradecerles la oportunidad de estar aquí hoy a todos. Gracias. Muito obrigada. Para a próxima apresentação, chamo então Bruno Rocha, diretor na Conduril, e na Consulgal, consultores de Engenharia e Gestão. Muito bom dia. Antes de mais, queria só fazer um reparo. Sou da Conduril, da Consulgal, era da fiscalização, não tem nada a ver com essa empresa. Eu queria começar por agradecer o convite que foi endereçado à Conduril, que é uma honra estar aqui presente neste encontro. Cumprimentar o Presidente da Ordem dos Engenheiros, o Presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, que está neste momento presente, mais membros da Ordem, o Colégio de Engenharia de Galiza e o Vice-Presidente da Câmara de Vila Real. A minha apresentação vai se focar na parte da construção. Portanto, nós somos a empresa que foi-nos adjudicada a obra e vai ser com muitas fotografias e vamos falar de alguns temas pertinentes, no meu ver.
Portanto, a barragem de Tâmega está inserida no sistema eletroprodutor do Tâmega, em que está incluída a barragem de Tâmega, Daivões e Galvães. À Condoril foi adjudicada a construção da barragem, 2 descarregadores, da margem direita e da margem esquerda, central elétrica, o muro de reforço e torre das comportas. Mais detalhadamente, a barragem do Alto Tâmega é uma barragem com arco de dupla curvatura, com 104,5 metros de altura e 335 metros de comprimento de desenvolvimento no povoamento. Foi constituída por 21 blocos, divididos para a margem direita blocos pares e margem esquerda os blocos ímpares. Portanto, para a margem direita foi do bloco 2 ao bloco 22 e da margem esquerda do bloco 1 ao bloco 19. Em cada uma das suas margens foram construídas os 2 descarregadores, na margem direita com 104 metros de desenvolvimento e na margem esquerda com 79 metros e 43. A central elétrica está dividida em 2 fases. Portanto, uma fase inicial que é em uma estrutura em betão armado, numa rota inferior, com cerca de 33 metros de altura e composta por 7 pisos. Em cima dessa estrutura de betão foi depois montada uma estrutura mista de metálica e pré-fabricados, com cerca de 18 metros e 73 de altura e uma área de implantação de 1.667 metros quadrados. Conforme o Luís já falou, houve necessidade de construir questões geológicas dos taludes, com um muro de reforço, em que tinha uma altura de 62 metros de altura, composto por 5 blocos, em que foram criados 10 patamares. Em cada um destes patamares foram colocadas e injetadas e tensionadas 70 coralhas. A torre das comportas, localizada a montante da barragem, com uma altura de 87 metros de altura. Portanto, aqui só a localização da barragem ali do Tâmega. Aqui. Portanto, o dono da obra era a Iberdrola, o nome da obra, que era a construção da barragem do Tâmega e do Sete. A localização da margem direita, freguesia de Canedo, Ribeira de Pena, e na margem esquerda, Pensalvo e Parada de Monteiro, Vila Pouca da Guiar. O valor do contrato, 117,5 milhões de euros, prazo de execução, 44 meses, tendo a data de consignação ocorrida em 28 de julho de 2020. O prazo foi cumprido, não houve necessidade de qualquer tipo de prorrogação de prazo, a obra ficou bastante bem a este nível também. Só aqui uma imagem do organigrama em obra. Portanto, a estratégia da obra foi dividida em três fases, ou seja, um grupo ficou só responsável pela parte do estaleiro, passa toda a complexidade que havia a nível das centrais, de montãs. Portanto, houve uma equipa só destinada a essa parte. Foi criada uma outra equipa que ficou responsável pela parte da barragem e uma outra equipa pela parte da central elétrica. Estas são as 3 áreas de intervenção que vou, na minha apresentação, vou falar um bocadinho só do estaleiro, muito rapidamente, da questão da barragem, central elétrica e também do muro de reforço. Aqui, vemos aqui uma fotografia, um panorama do estaleiro que foi montado, só aqui um pequeno parênteses. Portanto, a Condoril só fez a parte do betão armado. Portanto, quando a Condoril entrou em obra, as escavações já estavam todas concluídas e parte do estaleiro também já estava todo montado, nomeadamente as centrais de betão, alguns escritórios e o blondar. A Condoril depois complementou a nível do restante estaleiro com a montagem. Na parte superior tivemos os dormitórios dos trabalhadores, um bocadinho mais abaixo a cantina, de seguida os escritórios da Condoril e depois nesta plataforma tínhamos as instalações da fiscalização, centrais de betão, serralharias, carpintarias, oficinas e demais equipamentos de apoio. Central elétrica, como disse há pouco, estava dividida em 2 fases. Numa fase inferior, entre a cota 204,5 e 237, em estrutura em betão armado, e a partir da cota 204 e 237, uma estrutura mista, metálica e pré-fabricada. Toda a obra foi modelada em 3D e com a inclusão do BIM também, de forma a otimizar e a melhorar toda a preparação e execução da mesma. Aqui vemos um corte transversal da barragem, conforme aqui já foi falado, a montante, a torre das comportas. A barragem é constituída por 5 galerias horizontais e uma perimetral.
em que o desenvolvimento da galeria perimetral eram de 384 metros com um desnível bastante elevado. Para quem gosta de desporto, era interessante fazer esta galeria, Portugal, na totalidade, e um NPA de 315 metros. Também aqui a modelação 3D, vemos ali também já a modelação do muro de reforço, foi útil para fazer o desenvolvimento da obra. Não está muito visível, ou seja, uma das preocupações também foi focado sempre na parte do planeamento e foi feito o programa de trabalhos para a barragem. Este plano de trabalhos, a sua particularidade, além das definições definidas, académicas, a nível de alturas, a nível de desníveis entre blocos, um dos problemas também é que, como também vamos ver aqui um bocadinho mais à frente, isto era um espaço muito confinado, ou seja, não tínhamos muito espaço disponível para gerir a execução da obra. A montante, tínhamos a central quase encostada à barragem, a jusante, a montante, a torre de tomada de água, ou seja, todas as atividades estavam muito condicionadas entre as betonagens, entre a subida de cofragens e a execução dos trabalhos de uma cota inferior. E, portanto, este planeamento tinha que ser bem estudado, tinha que ser bem estudado e bem ajustado, face não só aos trabalhos da barragem, mas também aos trabalhos inerentes às outras duas estruturas. Alguns dados da obra, vamos também falar agora aqui à frente. Portanto, isto aqui é um mapa do volume de betão produzido. Portanto, tivemos um volume total de produção de 330 mil metros cúbicos de betão, com um pico mensal em julho de 2021 de cerca de 20.250. Temos aqui um bocadinho de desenvolvimento. A questão do betão e a questão de lá temos as três centrais, também a logística de alimentar a central para que nunca falhasse, a nível de inertes, a nível de cimento, também era uma preocupação diária também. Carga média de mão de obra, em média tivemos cerca de 300 trabalhadores sempre em obra, com um pico mensal de 514 trabalhadores. Estes valores aqui são os valores de trabalhadores que efetivamente tiveram em obra. Por diversas vezes, e esse é um problema infelizmente atual, nós tínhamos trabalhadores que entravam na segunda-feira, tinham a formação, tratava-se da parte documental toda, na terça-feira eles já não apareciam em obra. Eles viam o tipo de obra que era e hoje em dia a qualidade deixa-me ter de chegar. Aqui uma distribuição da parte entre a questão da mão de obra, a produção de betão e a produção e a faturação. Dois aspectos também queria aqui realçar. Mais de metade da obra foi feita em período de Covid, com todas as suas restrições que estavam aí inerentes. A meio da obra também foi quando começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em que a consequência foi os preços do aço explodiram completamente, a inflação também, pronto, toda a gente sabe como é que aconteceu, teve também algum impacto na parte do nosso dia-a-dia. Tivemos que continuar também estes problemas. Alguns equipamentos, principais equipamentos que estiveram em obra, só gostaria de realçar as 6 gruas torre, que tivemos quase na totalidade da obra, os 2 blondeiros, com 28 toneladas cada um deles, as 3 centrais de betão, que também tiveram, inicialmente estavam 2 silobus previstos e estavam em obra. Começámos a ter alguns problemas com algumas avarias e, juntamente com a Iberdrola, na procura sempre de soluções, achou-se por bem colocar um terceiro equipamento disponível para a eventualidade de uma avaria, para nunca, e isso foi sempre o nosso foco, prazo, para não tentar comprometer o prazo da obra. Só também um outro comentário, hectares, nós tínhamos lá 3 hectares, a nível de tratamento de águas residuais industriais, uma a montante, outra a jusante e outra no estaleiro. Também sempre foi uma grande preocupação relativamente ambiental. Aqui algumas fotografias, ali lá em cima no canto superior direito, as centrais de betão, depois uma descarga de silobus num dos baldes, também tínhamos vários baldes, 9 metros cúbicos, 6 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, silobus. O distribuidor, portanto, a obra em si estava muito confinada, o espaço disponível era muito reduzido. Foi uma das nossas maiores constrangimentos que tivemos. E tivemos que arranjar diversas soluções para minimizar isso, nomeadamente, por exemplo, aquela questão do distribuidor, com linhas de bombagem, porque sítios para estabilizar bombas, para estabilizar equipamentos, eram raros. Uma frota permanente de caminhões para o fornecimento de inertes, conforme sabe, para não faltar o abastecimento, e aqui algumas oportunidades.
Outra situação que depois também tivemos que contornar, como é óbvio, com a disposição das 6 gruas torres e com o Blondar, portanto, há uma incompatibilidade depois a nível de trabalhos e de movimentações. Portanto, foi implementado lá um sistema, não perfeito, mas funcional, em que sempre que o Blondar trabalhava numa determinada posição, as gruas ficavam bloqueadas e não conseguiam entrar nessa zona de influência. Aqui os equipamentos também numa determinada também. Betonagem armado. Aqui temos algumas imagens de betonagem, ali embaixo na central, em cima a betonagem num bloco. As galerias, face às suas características e dimensões, também as betonagens no interior também foram bastante problemáticas e tivemos que arranjar soluções para a execução das mesmas. Alguns dados, portanto, na barragem 21 blocos, foram executadas 752 betonagens, o que fez um total de 222.560 metros cúbicos de betão. Na central foram executadas 485 betonagens e um total de 38.300 metros cúbicos de betão. Atividade da estrutura metálica, que ficou a cabo de uma das empresas da Condoril, que é de Rio. Novamente, sempre com o foco do prazo, nós sempre tínhamos alguma frente disponível, estávamos logo a começar essa atividade. Ali na primeira fotografia no superior, vemos que ainda estamos a concluir uma parte do betão armado da central de betão, mas iniciámos de imediato a montagem da estrutura metálica. Temos aqui também alguns fazimentos dessa montagem. Com a conclusão da estrutura metálica, iniciamos a montagem quer de pré-fabricações, quer a nível de cobertura, quer a nível de paramentos laterais. E depois também começamos com a parte da construção civil no seu interior. Nesta fotografia aqui central, acho que uma das coisas que eu tentei transmitir aqui é que o espaço era mesmo muito confinado, ou seja, depois, quando começámos a fazer esta montagem, tivemos que começar a retirar duas torres e isso ainda complicava mais os nossos trabalhos. A nível da superestrutura, a nível de estrutura metálica, foram 486 toneladas de aço. A geotecnia, que fica ao cabo do consórcio Geonorte, Nupelan e Drillgo, em que desde tudo que é trabalho de geotecnia ficaram da responsabilidade deles. Também aqui as limitações nos trabalhos no interior das galerias eram bastante limitativas. Obrigaram-nos a fazer algumas adaptações, com criação de plataformas para poder nivelar no interior das galerias, que tinham uma inclinação bastante acentuada. Temos aqui alguns trabalhos de injeções e de furação. A nível de valores, a nível de furação à rotação, foram executados cerca de 12.643 metros lineares, à rotação cerca de 20.488, foram injetados cerca de 478 toneladas de cimento, realizados 1.562 ensaios de ilusão, executadas 6.000 pregagens, metros lineares pregagens e 2.800 ancoragens. Uma atividade que costuma ser crítica também na execução deste tipo de obra é a questão dos fios de prumo, que estavam previstas e foram realizadas 5 fios de prumo, realizados no bloco 14, 8, 2, 7 e 13, e a solução que nós aqui adotámos para a realização dos mesmos foi com um sistema de case boring. Foi feita a furação, foi feito o levantamento do diâmetro útil e só após estar garantido o diâmetro útil que estava utilizado em projeto, foi colocado um tubo no seu interior e fizemos a selagem do mesmo. Aspectos críticos da obra. A questão da montagem, como disse, nós entramos já com alguns equipamentos já montados e é uma coisa que é nós entrarmos lá com algo que alguém montou, pode haver ali surpresas e também foi algumas surpresas que fomos deparando. A questão do clima, estamos a falar num clima que é calor e frio bastante acentuado, a pandemia, a guerra e a questão da mão de obra. Agora vou passar muito rapidamente, porque já está ali a pescar. Portanto, aqui a evolução um bocadinho da construção, em 2021, início de 2022. Aqui também já ficar numa fase mais avançada e aqui já em outubro de 2022 já com a chegar ao apuramento. Novembro de 2023 foi quando fizemos a última betonagem do tabuleiro e depois fizemos lá uma atividade com a Iberdrola, em que fizemos lá um espetáculo com drones e com mais pesca também ficou
Pronto, acho que é isso. Okay. Por fim, é sempre bom ter um reconhecimento, e a Iberdrola tivemos um prémio pelos trabalhos executados na barragem, e também é sempre bom ter esse reconhecimento da nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigada. Prosseguimos então com a última sessão de intervenções, chamando Luís Lamas, investigador e chefe do Núcleo de Modelação e Mecânica das Rochas do UNEC. Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Região Norte da Ordem dos Engenheiros pelo convite que fez ao UNEC para vir apresentar alguns aspectos singulares da nossa intervenção nas obras do complexo hidroelétrico do Tamar, portanto, em todo o complexo. Esta apresentação seria feita a meias pelo António Batista e por mim. O António Batista, por motivos de força maior, não pôde deslocar-se cá. E, portanto, eu irei fazer a apresentação. A intervenção do UNEC neste tipo de empreendimentos tem duas componentes principais. Uma ligada ao apoio especializado nas fases de projeto, construção, primeiro enchimento e exploração das barragens, circuitos hidráulicos e obras subterrâneas, portanto, todas a panóplia de obras associadas a estes empreendimentos. Por outro lado, regulamentarmente é consultor da autoridade, da APA, nos aspectos de segurança das 3 barragens que foram aqui realizadas, que são de classe 1, de acordo com o Regulamento de Segurança de Barragens português. Esta figura central que aqui está, já a viram muitas vezes, mas é só para localizar as barragens, e irei falar fundamentalmente sobre a nossa colaboração na barragem do Altâmiga e também no circuito hidráulico e cavernas de Gouveins, que foi, de resto, aquele assunto onde eu estive muito ligado e que é uma obra realmente singular e excepcional no país e na Europa. Começarei por alguns estudos hidráulicos, já foram aqui referidos pelo Carlos Granel. Portanto, foram feitos estudos no LENEC de modelação física. Vem aqui uma imagem dos descarregadores e vem em baixo um descarregador em funcionamento no modelo reduzido e depois no protótipo, e espero que funcione. Isto tem um filme, mas não sei se funciona. Portanto, isto é o descarregador realmente a funcionar, mas eu julgo que não vou conseguir pôr o filme a trabalhar. Ainda nas fases muito anteriores ao início da obra é necessário caracterizar o terreno de fundação, e onde se fazem as obras subterrâneas. Portanto, interviemos na caracterização geomecânica da fundação. Entre vários aspectos, destacaria os ensaios in situ de formabilidade do maciço rochoso de fundação, foram também referidos pelo Carlos Granel, ensaios latométricos desde o início, e ensaios de macacos planos, como nós chamamos em Portugal, e que tivemos a oportunidade de ver uns e realizados, enfim, em planos normais aos principais impulsos impostos pela barragem no maciço rochoso. Tivemos bastante colaboração também a nível da modelação numérica, principalmente nos estudos até à ruptura. Fizemos vários tipos de estudos até à ruptura. Um dos mais interessantes é a modelação numérica da ruptura por superfícies de continuidades da fundação. Enfim, uma vez cartografadas as principais falhas de superfícies de continuidade do maciço rochoso, tentar ver quais são aquelas que, conjugando-se, poderão ter efeito mais desfavorável para o funcionamento da barragem, isto é no caso da margem direita, e depois fazer modelos descontínuos em que se vê quais são, como é o comportamento do maciço rochoso, neste caso também a distribuição de tensões de deslocamentos na barragem,
para os modos de ruptura que podem ser identificados. Tivemos uma intervenção muito grande também na elaboração do plano de observação da barragem, no acompanhamento da instalação do sistema de observação, incluindo a mobilização permanente em obra de uma equipa especializada em instrumentação, que cá esteve em permanência na obra durante toda a sua execução. Vemos algumas imagens de alguns equipamentos e posteriormente o acompanhamento do comportamento durante a construção, o primeiro cimento e a exploração, por exemplo, por métodos geodésicos, e acompanhamento esse que se mantém nesta fase de exploração. Um aspecto inevitável de referir aqui é uma muito importante derrocada que se realizou, que teve lugar na margem direita. É um acidente que teve lugar e que felizmente foi bem resolvido e o assunto está resolvido adequadamente, mas aconteceu. E quando há um caso deste é sempre um motivo de interesse para nós técnicos tentar perceber porque é que aconteceu e como é que vamos agora lidar com esta situação. Portanto, há uma série de descontinuidades persistentes no maciço rochoso, como foi dito, é metamórfico, essencialmente microxistos, na encosta da margem direita. E o que vemos aqui é uma zona onde temos ali aquela zona escura, que é a superfície de inserção da barragem, na margem direita. Estava cartografada uma falha, que é aquela azul, e durante a construção foi evidente a presença de outras falhas, aquela vermelha e a verde, que não era do nosso conhecimento, mas que tinham uma rotação substancial na sua face inferior, que as permitia atingir a luz do dia, como nós dizemos, quer dizer, portanto, interceptar a superfície, portanto, com uma geometria na sua parte inferior diferente à que se imaginava. Portanto, está ali do lado esquerdo a geometria destas falhas e, enfim, o que aconteceu, portanto, a derrocada deste bloco de grandes dimensões que está aqui localizado imediatamente ajusante da superfície de inserção de barragem, numa zona, portanto, onde os impulsos da barragem estão presentes. Isto foi no início de 2018, começaram-se a ver os primeiros indícios de movimentos e foram adotadas algumas medidas, nomeadamente reforço de suportes e reforço de observação. E até abril de 2019 uma progressão de deslocamentos com maiores taxas a partir de março e a obra foi suspensa em março de 2019. Temos aqui gráficos com evolução de deslocamentos em alguns pontos em que permite ver a situação que se verificou. Finalmente, no dia 2 de maio, após umas chuvas intensas, deslizou uma cunha rochosa com um volume grande, 23 mil metros cúbicos, que se pode aqui observar, vê-se ali naquela zona das escadas a superfície de inserção e logo ajusando a zona onde se deu a derrocada. Obviamente que isto teve um grande impacto na obra, como foi dito, e um atraso importante, mas foi possível adaptar o projeto, no fundo, para as novas condições. Foi construído este maciço de betão ancorado, para substituir o volume desprendido de rocha, que funciona fundamentalmente por peso do volume de betão, e que está ali a verde representado. Aqui há várias imagens da sua construção, com que vêem-se os locais das ancoragens, e levou também até a fazer uma pequena adaptação do projeto para as novas condições, nomeadamente o ajustamento da superfície de inserção da abóbada para virmos um pouco mais abaixo, para que os impulsos viessem para uma zona menos superficial do que aquela que tinha resultado do escorregamento. Foram feitas outras obras, prolongamento de galerias, reforço da observação e com isto conseguiu-se resolver o problema grave que aconteceu e portanto, que hoje em dia não tem impacto na barragem. Acompanhámos também o LNEC, o primeiro enchimento da Albufeira, estão ali representados esquematicamente os patamares. Acompanhámos também o primeiro enchimento,
com modelos numéricos e térmicos e estruturais e análise também do funcionamento hidráulico da fundação. Naquela zona onde houve a derrocada, houve especial atenção na observação e verificou-se que o comportamento, estão aqui deslocamentos medidos com os tensómetros de varas, e verificou-se que o comportamento tendeu para uma situação absolutamente estabilizada. Portanto, temos aqui uma série de imagens da construção, aqui a instalação de equipamentos, que foi uma das atividades que o LNEC acompanhou em detalhe, e um paramento da barragem, que tem uma forma realmente lindíssima. Passamos agora a outra obra, que é uma obra subterrânea, está escondida, portanto tem um impacto visual muito menor que as barragens, e à qual muitas vezes é dada menos importância, tem menos relevo, porque não se vê, hoje em dia não se vê. Mas segundo a Iberdrola, como a Iberdrola já disse, é a menina dos olhos deste empreendimento. São aqui que estão 880 dos megawatts dos 1100. Portanto, é realmente a razão de existência, uma das razões principais de existência deste empreendimento. E aqui também temos uma situação muito especial que ocorreu, que foi a zona onde já viram aquela geometria daquelas escavações, daqueles túneis, daqueles poços na zona da central, mas houve uma situação de especial, é que tudo isto se localizou numa zona de transição entre um maciço composto por micaxistos de pior qualidade, mais deformáveis, e um maciço granítico na parte inferior, e esta superfície atravessa completamente todas as obras subterrâneas importantes de Gouveis. Como imaginam, isto traz uma complexidade adicional a estas obras. Elas não foram localizadas aqui para calharem nesta zona, foram localizadas aqui porque há uma série de critérios do ponto de vista hidráulico, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista geotécnico, e foi esta a localização que resultou, e os engenheiros geotécnicos tiveram que enfrentar e resolver. Temos aqui mapeamentos das zonas durante a construção, não é? Das zonas dos contactos, muito complexa, e uma das coisas que também é importante nestas obras, quando estamos a 300 e tal metros de profundidade, é saber, antes de começarmos a escavar, qual é o estado de tensão in situ instalado no maciço rochoso naquela zona. Maciço, tensões verticais, temos uma ideia do que será, poderá ser muito diferente do peso dos terrenos, mas as tensões horizontais podem variar muito. E quando temos uma zona composta por dois materiais com deformabilidades diferentes, obviamente que isso complica a situação. Fizemos um programa de ensaios utilizando vários métodos de ensaio, em vários locais. Isto eram as escavações que existiam na altura em que os ensaios foram feitos. Foi um estudo muito interessante e pela primeira vez nós realizámos em Portugal um estudo com esta complexidade. Em maciços homogéneos já tínhamos feito, em maciços heterogéneos foi a primeira vez, com apoio portanto, da parte experimental e depois da modelação numérica para tentar obter um campo de tensão, uma estimativa do campo de tensões mais provável no maciço rochoso que fosse utilizado para o dimensionamento das obras subterrâneas, porque a libertação do estado de tensão é a principal ação nesta fase. Temos aqui algumas imagens dos modelos com os diferentes materiais, vem a complexidade dos modelos que têm que ter esta simulação dos túneis, das cavernas, no seu interior, porque é aqui que nós fazemos os ensaios, e obtivemos finalmente os resultados relativamente às tensões horizontais e à sua direção, em que temos que as menores tensões horizontais são normais ao rio Tâmega e as maiores são paralelas ao rio Tâmega. E foi com estes valores que foram diretamente introduzidos nos modelos numéricos utilizados pelo projetista das obras subterrâneas para fazer o seu dimensionamento. Tivemos alguma intervenção no plano de observação, portanto, são medidas naquelas cavernas onde tivemos ontem, são medidos deslocamentos, foram medidos durante a construção e continuam a ser medidos, temos células de carga
nas ancoragens, temos observação hidráulica com alguns piezómetros, algumas bicas para medir caudais afluentes, e depois acompanhamos o primeiro enchimento do circuito hidráulico, que é um primeiro enchimento que tem uma função diferente do primeiro enchimento das barragens, porque o que se trata fundamentalmente nestes casos é o comportamento hidráulico das obras, feito também por fases, a partir de jusante, que estão ali descritas, e isto foi em agosto de 2020, julho e agosto, e foram detectados alguns pequenos problemas que conseguiram ser colmatados, mas não houve, portanto, problemas de maior nesta fase. Finalmente, deixar-vos apenas com algumas imagens da construção, que já vos foi mostrado, diferentes fases da construção da caverna, aqui daqueles túneis de bifurcação que foram referidos pelo colega Luís Capinha, algumas infiltrações, enfim, que foram registadas e depois corrigidas nesta fase do teste do primeiro enchimento, e pronto, a imagem que tivemos a oportunidade de ver ontem. Finalmente, gostava de referir que houve uma muito proveitosa interação entre as engenharias portuguesa e espanhola de barragens e de obras subterrâneas em maciços rochosos. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de interagir muito com a parte de obras subterrâneas, e há uma vasta tradição e boa tradição em Portugal neste tipo de matérias, e em Espanha também o há. Mas têm diferenças. E foi muito interessante para nós verificarmos as tradições e as práticas espanholas, e para os nossos colegas espanhóis também interagirem connosco e depois colaborarmos no sentido de nos percebermos uns aos outros e adotarmos as melhores soluções para o projeto. Relativamente à barragem, foram bem resolvidos os desafios decorrentes do deslizamento da Cunha Rochosa, da margem direita, e a barragem e a fundação tiveram um bom comportamento estrutural e hidráulico no primeiro enchimento. No que se refere às cavernas de Gouveins, foi feito este estudo inovador para a determinação de estado de tensão no maciço rochoso, heterogéneo, que permitiu estes elementos fundamentais para o seu projeto. E também concluímos, no final, que o comportamento hidráulico e estrutural das obras subterrâneas de Gouveins foi testado pelo processamento implementado para o seu primeiro enchimento, permitiu concluir que tinham um comportamento adequado e efetuar as pequenas correções que foi necessário. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções. Prosseguimos então agora com uma mesa redonda, chamando para o palco o moderador Vítor Monteiro. E os oradores Carlo Granel, Bruno Rocha, Luís Lamas e Laura Caldeira. Muito obrigada. Ora bom, tem som. Voltar a cumprimentá-los a todos, e é um privilégio ver esta sala cheia e passar àquilo que eu acho que será mais interessante para os presentes, que é criarmos aqui um conjunto de questões e debates um pouco mais, enfim, assertivas nas magníficas apresentações que tivemos, e que eu acho que foram de uma riqueza e de um conhecimento, de uma partilha extraordinária, não é? A engenharia civil encontra-se aqui desenhada por este painel desta cascata no seu melhor do que há de engenharia portuguesa e espanhola, e portanto, enfim, felicitar todas estas apresentações, desde o projetista do Carlos Granel, do Preiteiro, da Condoril e ao LNEC, que são aqui os mentores máximos
de engenharia nesta matéria. Eu iria enfim, desencadear um bocadinho este desbloqueio de nós dialogarmos aqui sem nenhuma ordem concreta e nem específica, mas ia aqui os apresentadores, enfim, com uma ou duas questões e depois muito rapidamente passaria também para o público fazerem perguntas diretas aqui aos nossos participantes. Eu, sem qualquer tipo de ordem, mas enfim, naquilo que me atrai, não só na minha formação de engenheiro civil, mas enfim, é-me particularmente carinhoso esta área da hidráulica. A minha opção, enfim, foi a hidráulica e as barragens em concreto. E eu aproveitava aqui a presença do projetista do Carlos Granel, enfim, o mentor desta engenharia. Quais foram os critérios que estiveram subjacentes ao desenho deste tipo de barragem? Uma barragem de ar, podia ser uma barragem de contrafortes, podia ser um desenho de uma concepção diferente, mas gostava de ouvir um bocadinho aqui o que é que esteve no pensamento e enfim, nos critérios deste tipo de desenho. O Carlos, penso eu que tem aí um micro que poderá ser utilizado para nós agilizarmos um bocadinho de conversa. ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias, Víctor. Los criterios a la hora de decidir la tipología de la presa son básicamente dos. Hay un criterio de seguridad de presa. Lo principal es la seguridad de la presa frente a su colapso en el futuro cuando esté en servicio. Y el segundo criterio es de economía. Esos son las cosas que mandan, digamos, ¿no? Los condicionantes que determinan que se construya una tipología u otra persiguiendo esos dos objetivos de seguridad y de economía son generalmente condicionantes geomorfológicos, es decir, de cimentación y de relieve y de configuración del valle. La presa bóveda en concreto es aquella que más exigente es a estos niveles. Es la presa que más capacidad mecánica exige de la cimentación y que además, para que sea económicamente competitiva, precisa que la anchura del valle no sea excesiva. Existe un parámetro básico para saber si se puede construir una presa de este tipo, que es la relación cuerda-altura, es decir, la división que se hace entre la anchura del valle para la altura de la presa y la altura. Cuando esa relación se encuentra por debajo de 4, es decir, cuando la anchura del valle es muy pequeña en relación con la altura y además se tiene una roca muy competente en cimentación, la presa bóveda no solo es la más económica porque es la que menos consumo de hormigón tiene, sino que además es la más segura porque trabaja conjuntamente con una cimentación muy buena como es la roca. Esa fue la razón por la que en Iberdrola y en Granel y en el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Lisboa pensamos que la presa bóveda era la más competente y la más adecuada. Ahondando en esto, en que era realmente la más segura, pues es muy oportuno citar la presa de Bayonne, que es una presa que está en Suiza, una presa bóveda delgada que está en Suiza, que sufrió una ola por un deslizamiento de ladera de más de 200 metros, es decir, tuvo una carga muy superior a la de diseño y aguantó perfectamente a nivel estructural. Carlos, permíteme, acerca de la forma de la presa, por contarte una cosa importante en las barragens tiene a ver con el comportamiento sísmico. Y una otra también cuando se dimensiona una barragem con los caudais de extremos de cheia extrema. ¿Cómo se fue feito esa avaliación y en qué termos el comportamiento sísmico y de los caudais de cheia de dimensionamiento se están aquí contemplados y cómo? Bueno, la zona del Támega no es una zona de especial sismicidad, así que en principio el riesgo sísmico no era uno de los grandes condicionantes en el diseño. No obstante, de nuevo el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil redactó un estudio de amenaza sísmica con una selección de acelerogramas escalados a
a la aceleración punta de extrema, creo que de 10.000 años, que era de 0,12 G, y en base con esos acelerogramas, para los que no lo sepan, un acelerograma es básicamente un gráfico que relaciona aceleración sísmica con tiempo, y con base en esos acelerogramas un modelo estructural dinámico en el que se simulaba el comportamiento para esos acelerogramas y se verificó que la presa se comportaba adecuadamente incluso en los escenarios más extremos y que no tenía ningún problema de seguridad. Vale. Y respecto de los caudales, los escenarios hidrológicos extremos que diseñaron los aliviaderos pues es la avenida de 10.000 años, y hay que decir que en ese sentido Portugal, el reglamento de seguridad de presas de Portugal, se encuentra entre los más exigentes a nivel de diseño de presas que hay en el mundo, porque la avenida de diseño es la de 10.000 años y no la de 1.000, como por ejemplo es en España y en muchos otros sitios. Sí. Isto é uma boa questão para perguntar ao Bruno. O Bruno que foi, enfim, líder da Condoril nestas obras e, enfim, a presença e o seu conhecimento aqui foi muito esclarecedor da apresentação que fez, mas eu gostava ainda assim de explorar um pouco quais foram aquelas verdadeiras dificuldades de obra, enfim, aqui identificadas durante esta construção. Obrigado. As dificuldades, como eu já referi algumas na minha apresentação, a questão, portanto, da mão de obra, a questão da qualidade e a escassez de mão de obra foi um dos maiores problemas que nós fomos confrontados na execução da obra. Conforme eu disse, entravam trabalhadores que viam o tipo de trabalho que era, assim, além de haver falta de mão de obra, eles já são muito seletivos, ou seja, estas obras são bastante exigentes, nós trabalhamos por turnos, dia, noite, sábados, só domingo é que fazemos as manutenções dos equipamentos, e hoje em dia a mão de obra não está para sujeitar a determinadas situações. O espaço confinado, portanto, a forma como a obra foi executada, a proximidade da central à barragem e a parte do terreno, da forma como ele era, não existe o terreno, mas não tínhamos muito espaço disponível para fazer a obra, ou seja, tivemos que ser imaginativos para conseguir contornar alguns problemas. E depois também a questão de Covid, da guerra, os preços no momento de subirem, dispararem, e gostaria de dar aqui uma palavra também especial aqui à Iberdrola, porque sempre houve uma parte bastante receptiva da parte da Iberdrola, foi, e na pessoa aqui do Luís Capinha, que sempre foi receptiva a essas situações e sempre procuramos soluções conjuntas para contornar esses problemas. Só queria também fazer aqui um pequeno reparo. Portanto, isto tive estar também na barragem, mas o diretor de obra era o engenheiro Álvaro Vasco, que está ali presente na plateia, mas desculpe-me a mim fazer esta... Muito bem, claro que sim, claro que sim. Bom, eu enfim, ia percorrer aqui as nossas três entidades deste painel e enfim, desafiar aqui o LNEC aqui com umas questões que tenho. Não sei se o engenheiro Luís Lemas ou se a nossa querida Presidente do Laboratório Nacional, enfim, quem é que ficará adaptado para responder aqui a uma ou duas questões que eu gostava de colocar, mas deixo isso ao vosso critério, enfim, de quem possa melhor esclarecer-nos. Mas eu gostava de perceber esta caracterização geotécnica do maciço rochoso, fundações e os encostos da barragem, na fase de projeto e obra, tiveram o alcance necessário, esta análise, ou seja, poderia aquela derrocada que se verificou aqui ser evitada, ou enfim, o que é que de mais se podia ter feito? Ou enfim, nós, engenheiros civis, estamos habituados a trabalhar com uma margem, enfim, sempre de incerteza e com alguma dificuldade acrescida, mas enfim, também penso que a solução ficou definitivamente resolvida, mas gostava de ouvir um bocadinho melhor o que é que se podia ter feito melhor em sede de projeto ou de prospecção geotécnica, geológica e em sede de obra em concreto. Eu não sei se o Luís...
esta pergunta concreta eu poderei, estive mais envolvido diretamente. O Carlos Granel conhece tão bem ou melhor este assunto. Essa pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta direta, sim ou não. Nós, quer dizer, nos engenheiros civis, nós trabalhamos com materiais. Quando trabalhamos com betão, é muito complexo, mas é um material bem caracterizado, mais ou menos bem conhecido. Quando trabalhamos com aço, nós sabemos mais ou menos com o que estamos a trabalhar. Os engenheiros geotécnicos trabalham com o terreno. O terreno não é aço. Tem muitas incertezas que é necessário caracterizar por forma a conhecer o melhor possível para depois a sua utilização no projeto. Portanto, o nosso material é o terreno. No caso destas formações que ocorrem aqui na fundação das barragens de betão, normalmente são materiais muito competentes em si. A rocha é muito resistente e muito pouco deformável, mas há uma complicação que é trazida pelas falhas, pelas descontinuidades extensas que introduzem um comportamento totalmente diferente no maciço, não é? E que podem induzir casos como este que ocorreu. Interessa, antes, para fazer o projeto, caracterizar o melhor possível todos estes elementos. Mas há sempre um compromisso, porque há sempre uma incerteza que remanesce. Quer dizer, há um sítio onde se tem que parar, tanto faz com o melhor juízo que se tem e com o que é normal fazer para caracterizar o maciço, as suas margens, no leito do rio, mas há sempre uma incerteza e pode haver situações que nos surpreendem. Neste caso, a coisa principal foi duas daquelas três falhas que apareceram quando se escavou a superfície de inserção da barragem. Não eram, elas na parte inferior delas rodavam e tornavam-se mais horizontais, o que não era de todo expectável, e ao aparecerem na encosta formaram aquela possibilidade de tudo aquilo deslizar, que não era de todo expectável quando se estudou o assunto. Portanto, foi uma surpresa. Bom. Eu não sei se a engenheira, se tanto quiser intervir, podemos fazer aqui algum diálogo. Eu só ia perguntar, mais sondagens, eu percebo que nós temos que ter um compromisso equilibrado entre o que é o processo de sondagens, não é? Caracterização do maciço rochoso e depois a execução prática, não é? Mas, enfim, reforço ou destaco mais sondagens, uma malha mais apertada, teríamos mais informação. Certamente teríamos mais informação, mas o juízo que se podia fazer à partida com os elementos que tínhamos não era a ponto de levar a que se entendesse que era necessário. Quer dizer, mas realmente foi uma coisa diferente do que estávamos à espera. Podia ter acontecido ali. O normal era que não acontecesse em sítio nenhum. Foi uma situação de espécie e podia ter acontecido noutro sítio sem consequências nenhumas. Mas o Carlos Granel certamente que tem alguma coisa a dizer sobre isso. Sí, yo creo que opinar cuando algo ha ocurrido es muy fácil. No sé si me explico. Creo que la campaña de investigación que se hizo en el Tâmega fue exhaustiva, no solo por el equipo de Iberdrola, por las compañías de geólogos que había aquí, supervisada por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil. Decir ahora si se hubiesen hecho más sondeos, los sondeos muchas veces se hacen donde se puede. Plantar una sonda en un determinado sitio a veces es imposible. Entonces se hicieron los sondeos en cantidad y calidad muy por encima de lo que se hace normalmente. Se hizo una interpretación geológica muy profunda y una cosa que salió distinto de como todos esperábamos, como sucede
sino en todas, en muchas de las presas de este tamaño que se construyen en el mundo. Eso los que nos dedicamos a proyectar y a construir presas lo sabemos. Cuando empezamos a hacer una estructura de este tipo, muchas veces las previsiones que se hacen en fase de ingeniería no se cumplen cuando estás construyendo la presa y tienes que modificar el proyecto. A mí personalmente me ha ocurrido en casi todas las presas en las que he participado. Y hay que saber que eso ocurre en esta profesión. Sim. Sim. Eu acrescentava só... Eu só ia complementar. Como sou geotécnica, sei o que é geotecnia. Há uma incerteza enorme e uma variabilidade enorme. E, portanto, o que nós fazemos é o que fizeram, é um conjunto razoável de sondagens, uma interpretação geológica muito persistente e concreta e global, em que, como naquela altura não foram detectados aquele alinhamento da falha, era impossível prevê-lo. Portanto, em condições normais, a incerteza geotécnica persiste em todas as obras. Na área das barragens, ela tem consequências mais, dada a dimensão e exigência que se pede ao maciço, pode ter consequências maiores. E, portanto, isto é o normal que acontece no projeto de barragens, que não é um projeto de um edifício, é um projeto que vai evoluindo à medida que nós vamos fazendo a obra. E o que fizeram aqui foi uma sondagem à superfície, que foi detectando realmente o maciço com condições diferentes da prevista no projeto. Felizmente houve possibilidade de atuação e não houve, como estava observado, e essa observação do maciço é absolutamente essencial, houve uma prevenção, retiram-se de lá as pessoas e não houve qualquer tipo de acidente e resolveu-se a situação. Portanto, eu acho que essa é boa prática geotécnica que se pode fazer neste tipo de obras. Tiramos daqui umas boas relações e uma boa aprendizagem, ainda que todo o sucesso final seja garantido, não é? E eu só ia aproveitar aqui a presença... Eu peço desculpa, eu penso que se isto não tivesse acontecido e fosse detectado esta zona do maciço, não ali naquela zona muito próxima, numa fase posterior, era muito pior para a fase de exploração da obra e podia ter criado muitos problemas. Neste momento está resolvido. Eu ia aproveitar, no entretanto, enfim, na qualidade de Presidente do LNEC, de lhe perguntar se nos pode elucidar um bocadinho mais sobre os aspectos, enfim, legais e de acompanhamento que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil faz em termos de segurança das barragens. Não sei se, enfim, se nos podia dar aqui um bocadinho, já que estamos aqui numa tónica de infraestruturas de barragens, seria importante. O acompanhamento que o LNEC faz às obras é aquilo que foi descrito aqui. É desde uma fase existe duas componentes, uma componente legal que tem a ver com o Regulamento de Segurança de Barragens, que impõe a intervenção do LNEC nas barragens de alto risco para o país, ou seja, da classe 1, em que nós acompanhamos desde a fase inicial de caracterização dos maciços, de acompanhamento do projeto e depois acompanhamento da construção, a instrumentação que é absolutamente essenciais para obra deste tipo, que são obras de muito longa duração e que é preciso e com alto risco para a sociedade. E, portanto, tudo isso é o habitual que fazemos em todas as obras de grande dimensão. Portanto, existe uma dimensão que tem a ver com a garantia da segurança da barragem para a sociedade e outra de estudos que, ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo de capacitação que podemos pôr ao serviço da própria sociedade e, no caso concreto, da Iberdrola e dos projetistas para este efeito. Para além disto, nós, por lei, temos o controle da segurança das barragens mais perigosas em Portugal. Portanto, nós neste momento temos cerca de 100 barragens que são permanentemente acompanhadas pelo laboratório em permanência. Temos os dados de observação de todas elas, registados no LNEC, para que, caso seja detectado qualquer comportamento anómalo, possamos, juntamente com o dono da obra, os seus projetistas e a autoridade, a APA, intervir imediatamente para evitar uma catástrofe. Portanto, esta é a intenção que existe no laboratório
de acompanhar as obras e de apoio à sociedade. Está bem demonstrado aqui, enfim, o braço que a engenharia portuguesa e este setor tem a nível nacional, enfim, para além da excelência da engenharia portuguesa e espanhola que temos. Eu só, enfim, para não monopolizar aqui a área do nosso lado, só ia te perguntar ali, hoje era o Bruno, se nos podia dar aqui um bocadinho a nota de como é que foi esta relação contratual, cumprimento de dados, de valor, de toda a relação entre empreiteiro, dono de obra. Sabemos sempre que é sempre um lado algo às vezes difícil de gerir, mas muitas vezes também acaba com sucesso. Mas gostava um bocadinho só de nos fechasse um bocadinho a sua experiência naquilo que foi este grande investimento que aqui assistimos de manhã. Muito rapidamente. Também aí acho que a obra foi um bastante sucesso, porque, como disse, o prazo cumpriu-se a nível de parte litigiosa e com a Iberdrola não houve nada, fechamos a obra toda corretamente e acho que esse sucesso deve principalmente à fiscalização, à postura com que a fiscalização sempre encarou esta obra e também da parte da Condoril. Portanto, o nosso foco foi sempre a obra, sempre que havia alguma situação anormal, o foco das partes era sempre na resolução e não na tentativa de é teu problema, resolve. Portanto, houve essa dinâmica conjunta e o foco e o objetivo sempre final da obra, prazo e custos também, foi sempre tido em consideração pelas partes e acho que foi aí que passou também pelo sucesso. Também as equipas estiveram envolvidas, como é óbvio, mas a postura que tiveram lá, acho que foi um grande sucesso. Muito bem. Eu enfim, desafiava um pouco a plateia, aproveitando aqui os participantes, de que eu ia pedir se facultavam aqui um micro, aqui o engenheiro Humberto Barum, se fosse possível. E vou passar agora mesmo a questão das perguntas para a plateia, que eu acho que são as pessoas também interessantes e interessadas em esclarecer. Muito obrigado, Vítor. Bom dia a todos. Seguindo com atenção todas as intervenções, apetece-me dar aqui um grito de parabéns a todos. E apetece-me dizer que, efetivamente, a engenharia civil portuguesa e espanhola tem um nível muito elevado. Portanto, parabéns a todos, parabéns à engenharia civil. Um lamento, é pena que a sociedade, por vezes, não acompanha a percepção que nós temos e a certeza que temos de quão importante é o nosso papel na sociedade. Tinha preparado duas perguntas, uma para a engenheira Laura, mas que entretanto já me foi roubada pelo Vítor, sobre a monitorização, e portanto mantenho uma pergunta para o Carlos Granel. Carlos, poderias por favor detallar un poco más sobre la influencia de los parámetros de durabilidad en la tomada de decisión del sistema estructural? La influencia de los objetivos de durabilidad en la tomada de decisión final de la estructura adoptada. ¿Cuán importante fue el criterio de durabilidad en la decisión final? ¿De la tipología de la presa? Tipología, materiales, condiciones. Sí. Bueno, yo diría, no sé si sé responder de manera concreta, yo diría que la construcción de la presa y los materiales empleados han sido tienen las tecnologías más avanzadas y modernas. El hormigón de la presa es un hormigón de los llamados hormigones fríos en presas de bajo calor de hidratación y que por tanto se agrieta muy poco y en ese sentido pues es de esperar que la presa y que el conjunto de la instalación duren mucho más allá incluso del periodo de concesión. Ayer creo que Rafael Chacón hablaba de 75 años pues que se suelen calcular las amortizaciones de este tipo de plantas. Lo normal sería que esta planta dure muchas décadas más, ¿no? No sé si le estoy respondiendo de manera precisa.
Temos mais questões de assistência. Engenheiros. Está tudo esclarecido. Eu só gostava, enfim, dar uma última nota de reflexão sobre estas obras de engenharia e fazendo, enfim, repetindo um pouco aqui as palavras do Presidente Humberto Bayron, de facto, às vezes ao cidadão e à comunicação social e às vezes até às comunidades, não falta aqui algum destaque da dimensão, da importância da engenharia civil nesta matéria muito em concreto, que estamos aqui à volta das barragens, à volta dos sistemas de abastecimento de água, da produção de energia elétrica, da questão da rega. E quando olhamos para estas obras de engenharia, muitos de nós damos como um dado adquirido. A obra está lá, alguém a fez e projetou e resolveu, e depois muita da nossa percepção deriva de outras questões que têm a ver com as alterações climáticas, com a falta de água para abastecimento público, com as questões energéticas e, portanto, temos aqui uma boa engenharia, devemos fazer uso desta nossa competência, que é extraordinária, e, portanto, a engenharia civil e espanhola, nestas obras, nota bem a sua importância, nota bem o seu valor e, enfim, acho que estamos de parabéns com esta grande obra aqui da gigabateria do Tâmega, assim apelidada pela Iberdrola. Eu penso que nos estão a fazer sinais de limitação de tempo para o alinhamento, é assim? Ou ainda temos tempo para mais alguma pergunta aqui da plateia? Mais uma pergunta, estão-me a dar aqui uma tornançazinha. Mais engenheira Laura. Se me permitem, eu acho que estes comentários sobre a engenharia portuguesa e espanhola, e neste caso esta comunhão, são extremamente relevantes, mas gostava também, já que estamos aqui, de refletir um pouco as preocupações neste momento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, principalmente relativamente à manutenção e observação de barragens. Muitas vezes, nomeadamente os responsáveis, e não estamos aqui a falar do setor hidroelétrico, mas outros, constroem barragens que depois não fazem a manutenção adequada, nem fazem observação. E esta sensibilização de que os custos e a preocupação com este tipo de infraestruturas tem que ser permanente e tem que haver, quando se faz uma construção deste tipo, um pensamento que é uma infraestrutura crítica para todos nós, mas tem que ser cuidada, porque senão vai haver no futuro problemas graves. Esta mensagem eu também gostava aqui de aproveitar esta oportunidade para lançar. As barragens são estruturas muito resistentes, muito bem projetadas, mas têm que ser, como tudo, cuidadas e mantidas e monitorizadas. Isto é um aspecto essencial que muitas vezes é esquecido na nossa sociedade e eu gostava de chamar a atenção para isso. Permita-me só a curiosidade, e eu acho, enfim, e ainda que eu domine um pouco esta engenharia hidráulica, mas daquilo que é o acompanhamento e daquilo que são os instrumentos de monitorização de uma barragem, do ponto de vista da parte piezométrica, do ponto de vista das juntas de dilatação, da questão da fissuração no botão, o que é que faz parte do leque de itens assim principais nesse acompanhamento de segurança de barragens que o NEC tão bem e ao longo de tantos anos faz? Enfim, só aqui uns pequenos tópicos. Sim, enfim, mas é uma curiosidade, enfim, muito aqui desta matéria que eu acho que nos... Há aqui várias questões, cada uma dos tipos de barragens deve ter preocupações diferentes e cada estrutura é única porque se insere num meio único com problemas completamente diferentes. E por isso mesmo este cuidado e o estudo
individual é extremamente relevante, porque o mesmo fenómeno numa barragem de um tipo não tem as consequências para a segurança que um fenómeno for detectado noutra barragem de outro tipo. E por isso este conhecimento muito relacionado do comportamento da obra com os dados de observação é essencial. Hoje em dia, eu também realçava, com as alterações climáticas, muitas das nossas estruturas hidráulicas não estão dimensionadas para os caudais que poderão surgir em qualquer zona do país. E, portanto, esta necessidade de adaptação também das estruturas hidráulicas aos novos eventos climáticos também tem que ser uma preocupação muito grande, uma vez que, como sabemos, se algumas barragens, por exemplo, de betão, o galgamento produz danos, mas não produz a ruptura, noutras barragens pode conduzir à ruptura da barragem. Portanto, as questões relacionadas com a altura em que elas foram dimensionadas e os princípios de cálculo hidráulico com que foram concebidas e as condições atuais têm que ser naturalmente um alvo de uma preocupação grande do país. Pois, eu lembro que, enfim, no dimensionamento dos descarregadores de cheia, não é? Enfim, e o Carlos falava nisso, enfim, a propósito destas barragens, a análise de série pluviométrica, enfim, é feito com um período temporal considerável. Na certeza, porém, de que muita da estimativa dos modelos matemáticos que se usam para esta previsão de caudais, com as alterações climáticas, provocam, enfim, algumas dificuldades acrescidas do ponto de vista... Estão desadequados as séries que levaram ao seu dimensionamento. Eu diria que até pequenas barragens de menor dimensão... Mais pequenas dimensão, mas essas são piores. Mais nessas em que os carregadores foram dimensionados e construídos há uns anos, que nada tem a ver com esta tradução atual, não é? Nada. E depois há as barragens em cascata, quando aumenta a capacidade de um descarregador, depois o outro também terá que ser aumentado e sucessivamente. Portanto, esta questão também da adaptação do sistema, neste caso do sistema das barragens, às novas condições do clima, é um aspecto muito relevante para os próximos anos aqui entre nós. Muito obrigado. Eu ia só aproveitar uma última... Mais alguém da plateia? Temos ali duas questões. Bom dia. Antes de nada, dar os parabéns a todos os participantes da plateia e do projeto que ontem tivemos a oportunidade de visitar e foi uma experiência realmente marcante. E quero sair um bocadinho da parte mais técnica e este é um projeto que marca muito bem no encontro norte de Portugal-Galiza, porque é uma evidência de colaboração entre Espanha e Portugal. Então, eu gostava de pôr uma pergunta a todos sobre as lições aprendidas e quais são as oportunidades e eventuais limitações que pode haver neste tipo de colaborações entre Portugal e Espanha para ter este exemplo para o futuro e para poder levar esta colaboração não só em Portugal ou Espanha, mas também além de nossas fronteiras. Da parte do LNEC, a colaboração é total. Não só nem projetos aqui em Portugal, como em Espanha, como no resto do mundo. Nós temos colaborações com empresas em várias localizações e estamos disponíveis sempre que assim considerem que nós podemos ser úteis naturalmente para apoiar essas empresas. Naturalmente a nossa primeira preocupação é as empresas portuguesas, mas também com certeza as empresas espanholas com quem mantemos relações muito estreitas. Sempre que for possível nós estaremos disponíveis para toda essa colaboração. Eu permito-me só, enfim, não sou dos comunicadores, mas dar só aqui uma percepção, enfim, pessoal, nessa matéria e naquilo que serão as grandes apostas de futuro. Seja enfim, é conhecido Portugal
tem ou irá lançar a curto prazo o concurso para as energias offshore, energias eólicas offshore, e também continuamos com ligações com Espanha e com a Galiza, muito relacionadas com o corredor de transporte de energia Norte de Portugal, Galiza e depois no alinhamento para a França, e portanto esta cooperação é um resultado desta proximidade e destas duas engenharias, e para não falar da alta velocidade. E, portanto, o painel da parte da manhã foi muito focado, é muito aqui na área das estruturas, água e energia, mas estas áreas das eólicas e offshore e dos transportes de alta velocidade, enfim, em tudo intersetam. Só aqui uma última questão aqui do José Filipe à frente, para ver se esclarecíamos aquí una parte final. Un segundo. Carlos, fuerza. Sí, a mí me gustaría hablar de algo concreto, lo he dicho al comienzo de mi presentación. Creo que el Támega es un ejemplo maravilloso de lo que tenemos que hacer por delante. Ayer en Iberdrola, Rafael Chacón hablaba de la necesidad de construir nuevas plantas de almacenamiento hidráulico de energía, no solo en Portugal, también en España, y la colaboración española-portuguesa para la construcción de esas plantas que son tan absolutamente necesarias, pues está demostrado que es magnífica, no solo en plantas en Portugal con ingeniería y constructoras españolas, sino plantas en España con ingeniería y constructoras portuguesas, por supuesto. Ojalá podamos superar las trabas que todavía hay para tramitar este tipo de proyectos y en los próximos años tengamos varios en ejecución. Boa tarde. Antes de começar, quero dar os parabéns a todos pelas excelentes intervenções. Queria tirar as palavras aqui do nosso colega Humberto Arum, que acho que foram mais oportunas, e queria fazer uma pergunta específica à engenheira Laura acerca da monitorização das barragens que estão existentes neste complexo, se elas são feitas permanentemente ou se tem algum sistema de alerta no caso de haver algum valor anormal. Fazemos permanentemente a observação das barragens. No entanto, há barragens que temos observação contínua e automática, e há outras barragens que temos apenas espaçada no tempo, mas de qualquer maneira temos sempre níveis de alerta para determinados valores. No entanto, pode acontecer um nível de alerta num equipamento que não implique que seja, por exemplo, um mau funcionamento desse próprio equipamento, ou pode haver em um conjunto de equipamentos. Portanto, esses níveis de alerta servem para mobilizar depois as equipas de engenharia para verificar se os valores que foram ultrapassados correspondem a qualquer mecanismo de ruptura que é preciso, naturalmente, intervir. Muitas vezes, felizmente, esses níveis de alerta correspondem a situações que depois conseguem resolver muito rapidamente e não tem qualquer problema. Mas é feito em permanência, muitas vezes muito frequente no início do enchimento e no primeiro período de exploração das obras, em que ainda não temos a certeza do comportamento global da estrutura e que é necessário garanti-lo, e depois, quando já estamos numa fase posterior, como sabemos, há a deterioração das estruturas e dos materiais, e também teremos que continuar a fazer. Portanto, no caso das barragens, a monitorização é ao longo de toda a vida, permanentemente. Eu queria aproveitar a presença, queria fazer aqui uma pergunta para a Iberdrola. Eu não sei se podem fazer chegar ali um micro ao Giro Luís Capinha, ou estou a ver daqui, e aproveitá-lo enquanto aí está, mas enfim, só ouvir qual é a postura que a Iberdrola tem, quais são as previsões, enfim, se é que nos pode adiantar aqui alguma previsão de continuar a investir nesta bateria ou nesta forma reversível
que nós temos aqui tão bem exemplificada, enfim, de bombar e turbinar energia, sendo a energia, ou melhor dizendo, os reservatórios de água, umas boas baterias de armazenamento. E, portanto, gostava muito de saber qual é a estratégia que a Iberdrola tem, se é que nos pode adiantar aqui algum desse plano. Sim, realmente é uma pergunta já de âmbito estratégico e decisão de investimento que sai um pouco fora do meu conhecimento, mas o que eu posso dizer é que temos efetivamente alguns projetos, alguns estudos, penso que estão a rondar projetos na ordem dos 4.500 megawatts, estudos de pump storage, mas que para terem a sua viabilidade técnica também terão de passar por algumas equações de viabilidade económica que no momento, quer em Portugal, quer em Espanha, penso que ainda não estão alcançadas. Mas sim, há estudos. Continuaremos com esta engenharia ibérica, Portugal-Espanha. Ora bom, estão a dar aqui sinais que temos mesmo agora que... Ainda podemos fazer mais alguma pergunta? Mais uma pergunta para a plateia, para quem... Mais? Questões ambientais ligadas às barragens e ligadas a estas obras. Eu aproveitava aqui ao projetista Carlos Granel, do ponto de vista, enfim, da engenharia civil, estrutural, da concepção dos túneis, enfim, de todas as obras acessórias que construídas, perguntava, as questões ambientais aqui também foram ponderadas em termos de traçado, em termos dos encontros da barragem, que tipo de preocupações ambientais ainda foram aqui acopladas neste projeto? Eu sei que estes projetos estão sujeitos a uma declaração de impacto ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente e nesse sentido, enfim, a parte estrutural e depois todos os outros indicadores socioeconómicos, ambientais, paisagísticos, mobilidade, emissões atmosféricas, enfim, faz parte de uma bateria de análises ambientais da qual os estudos de impacto ambiental contemplam. Daquilo que é a engenharia estrutural, houve aqui alguma preocupação em ligar questões ambientais a este desenho destas barragens? Sí. Bueno, yo veo cómo se hacen los estudios y tramitaciones ambientales de este tipo de obras, pero no me dedico a hacerlo, ¿no? Me consta que en el caso del Tâmega, y quizá los ingenieros de Iberdrola que estén aquí podrán explicarlo mejor, desde el inicio, desde las fases muy preliminares de la ingeniería, se tuvieron en cuenta las consideraciones ambientales. Creo que incluso uno de los 4 proyectos que había previstos inicialmente no se ejecutó, el de Padroselos, por consideraciones ambientales. Y en efecto, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, hay que proporcionar los datos a las personas que sí hacen esos estudios ambientales y que determinan si una solución u otra es mejor o no ambientalmente, y se valora ponderadamente para que finalmente, como suma de todas esas cuestiones que has hablado, Víctor, se ejecute la que es ambiental, social y económicamente mejor. Desde el trabajo que yo hago, pues el volumen de material necesario que hay que movilizar para realizar la presa, el volumen de excavación que hay que hacer, si una solución está más cerca de afectar a un determinado hábitat de una determinada zona. Es decir, el especialista ambiental pregunta a los distintos intervinientes en el proyecto sobre cuestiones sensibles que tienen que ver con lo que ellos hacen, para que ese especialista ambiental pueda proponer la mejor decisión desde ese punto de vista. É uma ligação de arquitetura, engenharia e ambiente pesada. Absolutamente, y creo que por suerte hoy
los ingenieros de las generaciones actuales tenemos una sensibilidad ambiental completamente interiorizada y tenemos clarísimo que el cuidado del medio ambiente y que la ejecución de la obra, que quieras o no, tiene incidencia ambiental, sea siempre la menor posible. Ok. Muito bem. Presidente? Sim. Senão sim. Margarida. Eu tenho. Humberto, só um bocadinho. Tens aí. Obrigado. Tinha uma questão para o Bruno Rocha, porque temos ainda um par de minutos, e também porque da excelente intervenção do Bruno, e em algum momento referiu uma dificuldade específica desta obra, que foi a falta de mão de obra qualificada para esta intervenção. E tomando esta deixa, eu perguntava especificamente, Bruno, quais foram as grandes dificuldades de uma obra com esta complexidade ao nível da mão de obra? Portanto, que competências falhavam esta mão de obra? E eu aproveitava e perguntava-te, dos engenheiros civis que estiveram nesta obra convosco, que competências lhe falharam, se eventualmente falharam? Se na formação que traziam das escolas havia alguns aspectos específicos que gostasses de referir que poderiam ter minimizado o sofrimento que tiveram a fazer uma obra tão complexa? E adicionava também uma última questão, e depois, enfim, responde, acho que entenderes, os prazos e os custos. Foram restrições importantes nesta obra tão complexa? Obrigado. Ora bem, relativamente à primeira pergunta, eu quando falei que tivemos dificuldade na questão da mão de obra, era precisamente a mão de obra não qualificada. A parte técnica, e aí, novamente, acho que também foi um bocado o sucesso desta obra, correspondeu, estavam os técnicos envolvidos, estavam com competências bastante... Desculpa, com competências capazes de dar resposta ao que foi solicitado, e acho que também aí partiu o sucesso do cumprimento dos prazos e inerente à questão dos prazos, mas também vem a questão dos custos. A questão da mão de obra não qualificada é que é muito problemática, e eu acho que a tendência poderá ser para piorar, não só depois a nível de prazos, qualidade final do produto, por muito que uma pessoa possa tentar gerir, não estamos lá permanentes, e ao ver esta ausência de mão de obra e a diminuição da qualidade dessa mão de obra não qualificada, acho que pode ter impacto nas obras em Portugal. Mas a nível técnico, acho que estamos todos de parabéns, todos os envolvidos na obra, quer a nível do empreiteiro, da Condoril, quer também a nível da fiscalização. A nível de prazo, pronto, o nosso foco foi sempre prazo, porque inerente ao prazo estão os custos. Nós, quando apresentamos uma proposta, dimensionamos e orçamentamos para uma determinadas circunstâncias, para um determinado prazo. Todo o prazo que derrapa a partir daí é custos que não estávamos contabilizados. Portanto, o foco foi sempre prazo, sempre o objetivo de cumprir com as datas-chave definidas, e trouxe depois o sucesso, não só a nível prazo, mas também depois a nível financeiro, conseguimos que a obra ficasse equilibrada financeiramente. Bruno, só assim um número redondo, quantos engenheiros, grosso modo, em obra, empreiteiro, fiscalização, tem uma ideia do peso da engenharia, assim? Eu vou só falar da parte da Condoril. A nível da fiscalização, o Luís será as pessoas que será mais capaz de dar isto. Mas nós tivemos uma média entre 12, 13 engenheiros quase permanentes em obra. Em permanência? A dar apoio à obra, sim. Bom, fica aqui expressivo verdadeiramente a importância da engenharia e dos engenheiros nesta área que aqui debatemos da parte da manhã. Estão a fazer sinal que é para encerrar, enfim, dava aqui uma última oportunidade. Tenho ali o painel vermelho a apontar para mim, a pescar para eu me calar e para dar, enfim, as últimas felicitações aos oradores aqui presentes, ao Luís Lamas, aqui ao Carlos, também pela sua vinda aqui a Portugal e aqui tão bem transmitida, aqui a nossa... Não foi oradora, mas é sempre
uma querida presença aqui, a engenheira Laura Caldeira, que é sempre aqui uma aficionada destas matérias e das hidráulicas e das barragens, que eu sei que sim, e eu também, portanto, e o engenheiro Bruno, magnificamente aqui, a representar a grande engenharia de construção, para além da Iberdrola e dos agradecimentos que já foram feitos aqui pela hospitalidade, do acolhimento, da participação, e na visita que tivemos ontem o gosto de participar, e enfim, a todos os presentes. Vou dar por encerrado, será um convite para almoço, mas eu penso que a Margarida nos dá aí algumas indicações de como é que nos devemos agora orientar aqui. Muito obrigado.